sobre a nação de Israel. E a palavra de Deus nos diz que certo dia Davi, ele vê uma mulher que estava se banhando e ele pergunta quem era aquela mulher, e a Bíblia diz que os seus servos dizem que aquela mulher era Betseba, esposa de um dos seus valentes, cujo nome era Urias. A Bíblia diz que Davi, ele comete um pecado terrível, aleluia, contra Deus, e ele se deita com aquela mulher. Certa vez aquela mulher então envia uma mensagem ao rei Davi e diz que está grávida. Davi, por sua vez, enviou uma mensagem ao seu general que estava em batalha, aleluia, e diz: traga-me Urias de volta da batalha. Ele então dá um banquete para Urias, pergunta como vai a batalha e diz para Urias voltar para casa. Mas a Bíblia diz que Urias, ele dorme na porta do palácio do rei. E Davi, quando vai questioná-lo, ele diz: meus irmãos estão na batalha, poderia eu ir para minha casa e me juntar à minha esposa enquanto os meus irmãos de guerra estão sofrendo, estão lutando? Todavia eu não irei. Davi então, pela segunda vez, ele tenta fazer Urias ir para a sua casa, mas ele não vai. Então Davi, ele vê que ele tem que fazer algo mais drástico, e ele escreve uma carta, e por mãos do próprio Urias, ele envia ao seu general, e diz para que eles colocassem Urias à frente da batalha, para que Urias viesse a morrer. E assim acontece. A Bíblia diz então que 9 meses vão se passar, e aquela criança vai nascer. Quando aquela criança nasce, a Bíblia diz que Deus envia o profeta Natã, que também era amigo de Davi. E mesmo ele sendo amigo de Davi, isto não impedia de Deus usá-lo para falar com Davi. Aleluia! Natã chega para o rei Davi e diz: rei Davi, eu quero lhe contar uma história. Havia um homem que tinha uma ovelha, e ele cuidava dessa ovelha, amava essa ovelha, e criava essa ovelha junto de seus filhos. E nessa cidade também havia um homem de posses, um homem que tinha muitas ovelhas, e vindo um viajante, este homem que tinha muitas ovelhas, ao invés de pegar das suas, foi e tomou a ovelha daquele que tinha somente uma, a matou e a deu para o viajante. Davi, o que é que nós fazemos com o homem que cometeu tal ato? A Bíblia diz que o rei Davi então dá sentença e diz: digno de morte é o homem que cometeu tal coisa. Então Natã aponta o dedo de profeta para Davi e diz: eis que este homem é você. Quem foi que mandou você, aleluia, se deitar com a esposa de Urias e ainda matá-lo pela espada do inimigo? Pois agora a espada nunca mais se apartará da tua casa. E ainda diz o Senhor: o menino que nasceu, passados 7 dias, irá morrer como consequência do teu pecado. Mas o Senhor perdoou, e você não morrerá mais, a consequência ficará. Às vezes em nossa vida nós cometemos erros. A Bíblia diz que o homem conhecido como o pai da fé, Abraão, ele mentiu. A Bíblia diz que o maior profeta do Antigo Testamento, chamado Moisés, era um assassino, matou um egípcio e enterrou na areia. A Bíblia diz que o próprio Davi matou Urias e cometeu adultério com a sua esposa. A Bíblia diz que o maior missionário do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, antes de se converter, era um exímio perseguidor da igreja, assassino, mandava matar e mandava prender. Mas todos esses homens, quando tiveram um encontro verdadeiro com Cristo, foram transformados por Ele. Davi não era diferente. A consequência era: o teu filho vai morrer.
E a Bíblia diz que Davi, ele arranca suas vestes reais, se veste de pano de saco, e ele começa a jejuar, a orar, como se já estivesse em luto. Mas a Bíblia diz que ele intercede por aquela criança durante os 7 dias. Ao final do 7º dia, a criança morre, assim como havia dito pelo profeta Natã, e os servos, com medo de declarar a Davi que o menino havia morrido, começam a ficar segurando aquela notícia. Mas Davi, ele percebe que alguma coisa não estava normal, e ele pergunta: morreu o menino? Sim, morreu o menino. Agora Davi, ele vai tomar uma atitude totalmente inesperada. A Bíblia diz no versículo em que nós lemos que após receber a notícia da morte, que Davi, ele vai se levantar da terra, se lavar, se ungir, mudar de vestes, ele vai entrar na casa do Senhor e vai adorá-lo. A Bíblia diz que ele vai para a sua casa e come pão. Os seus servos não entendem nada, porque após uma notícia ruim, Davi, ele deveria continuar o seu luto. Após uma notícia ruim, Davi, ele deveria se entristecer, mas ele faz totalmente o oposto. E os servos perguntam: ainda vivendo o menino, você orava, jejuava, não comia, e agora que o menino morreu, você faz isso? E Davi diz: eis que eu irei a ele, mas ele não virá mais a mim. Estando vivo ainda o menino, eu orava e jejuava, pois acreditava que Deus poderia se arrepender, pois a misericórdia dele é a causa de não sermos consumidos. Mas morrendo o menino, já não há mais esperança. E eu quero frisar este versículo que nós lemos. Davi, ele vai tomar 7 atitudes diante do seu luto. Davi, ele vai tomar 7 atitudes diante da sua dor. Davi, ele vai tomar 7 atitudes quando tudo na vida dele deu errado, quando tudo na vida dele não saiu como ele gostaria. A primeira atitude que Davi toma é de se levantar. Se levantar significa colocar-se na posição. Eu me lembro de quando Deus ia comissionar um profeta, e todas as vezes que Deus aparecia para chamar um profeta para a sua obra, ele dizia: se coloque de pé e eu falarei contigo. Se coloque de pé, se posicione. Eu me lembro de um homem que, mesmo quando tudo contribuía para dar errado, ele decide se posicionar, ele decide se levantar e defender aquilo que Deus havia dado para ele. A Bíblia diz que um dos valentes de Davi, chamado Samar, estava, aleluia, um dia perto de um campo de lentilhas, e ao ver os filisteus vindo para atacar aquela cidade, os camponeses, as pessoas que trabalhavam naquele campo de lentilhas, quando viram o inimigo, eles correram, deixaram as pás, as enxadas, as ferramentas para trás e saíram correndo. Mas Samar, ele foi diferente. A Bíblia diz que ele se levantou e se colocou no meio daquele campo de lentilhas. Oh, glória a Jesus! E quando o inimigo veio, a Bíblia diz então que Deus, por meio de um homem só, venceu o exército do inimigo filisteu. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Nessa primeira atitude, se posicione. Não abra mão daquilo que Deus te deu. Mas é impossível, o inimigo é mais numeroso, o inimigo é mais forte do que eu. E desde quando o Senhor precisa de quantidade para trabalhar? Eu só preciso de 300 Gideão.
Espírito. Oh, glória a Jesus. Deus ainda só precisa de um anjo para vencer um exército de 185 mil homens. Oh, glória a Jesus. Satanás pode ser mais forte do que você, Satanás pode ser mais poderoso do que você, mas dentro de você habita um homem chamado, ou melhor, aleluia, um Deus chamado Espírito Santo, e ele não perde peleja, ele não perde batalha, ele não perde guerra. De Gênesis a Apocalipse, o teu Deus não perdeu nenhuma. Então para de querer largar a ferramenta e fugir. Deus está falando: eu quero posição. Se posiciona para ver milagre, se posiciona para ver livramento, se posiciona para ver a minha glória, se posiciona, porque quem se posiciona, ele conta testemunho. Eu imagino Samuel testemunhando: naquele dia fiquei eu sozinho, mas a espada grudou em minha mão. Eu não sei se foi uma cãibra, eu não sei se o sangue secou na mão dele, mas a Bíblia diz que a espada grudou na mão daquele homem e Deus venceu o inimigo. Eu imagino Samuel testemunhando aquele milagre, aquela vitória. Eu imagino Samuel testemunhando o poder de Deus. Quem se posiciona, aleluia, ele tem história para contar, ele tem testemunho para contar. Quem se mantém na posição, ele vive milagre. Deus está dizendo: fica na posição, se levanta, se levanta, se levanta. O inimigo pode ser mais forte, pode ser mais poderoso, Deus não quer saber. Deus está dizendo: se levanta, Ezequiel, porque a casa é rebelde. Se levanta, Jeremias, porque eu vou te usar na terra. Se levanta, Moisés, mas eu não sei falar. Mas eu ainda sou criança, mas eu não tenho capacidade, mas eu não sei liderar ciclo de oração, mas eu não sei cuidar da juventude, mas eu não sei abrir um culto, eu não sei louvar, eu não sei pregar. Se levanta, Davi, coloque-se na posição, porque eu vou começar a trabalhar toda a terra. E a segunda que ele faz é se lavar. Quando nós aceitamos a Cristo, aquela roupagem do velho homem, ela sai, e nós recebemos uma veste totalmente espiritual, uma roupa de linho, uma roupa diferente, aleluia. E conforme nós vamos caminhando nesta terra, aleluia, por nós ainda continuarmos sendo pessoas falhas e pecadoras, essa roupa ela começa a se sujar, essa roupa ela vai se sujando com o lamaçal do pecado, aleluia. Só que a palavra vai nos dizer em Apocalipse, Jesus, quando dá revelação a João, ele diz: bem-aventurado é aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, aleluia. Quando eu perdi o meu braço, era sangue que jorrava para todo lado, enrolaram uma toalha, a toalha ficou toda suja de sangue, mas o sangue de Jesus é diferente do nosso. O nosso sangue, quando toca em uma coisa, aquilo também fica sujo, mas o sangue de Jesus é totalmente o oposto. Quando o sangue dele é derramado, ao invés de sujar, purifica. Quando o sangue dele é derramado, ao invés de sujar, santifica. A imundícia sai, a sujeira sai. Sabe o que Jesus está dizendo nesta segunda ação de Davi? Está na hora de lavar as vestes. Se sujou as vestes, hoje tem sangue jorrando na cruz do Calvário para lavar, aleluia. A Bíblia diz que um dos mandamentos de Deus para Israel, quando o sacerdote ele ia ministrar no tabernáculo, antes dele começar a oferecer o sacrifício no tabernáculo, era assim: havia no átrio, oh glória a Jesus, numa linguagem mais popular, no quintal da igreja, no quintal do tabernáculo, no átrio, haviam duas peças. Havia o altar de bronze, onde o holocausto era oferecido, e após o altar de bronze
bronze, havia uma pia de cobre com água dentro, oh glória, e lá os sacerdotes tinham que se lavar para depois ministrar. Esta peça, ela era tão brilhosa, ela brilhava tanto, que ela também era conhecida como pia dos espelhos. E quando o sacerdote ele chegava lá para se lavar, ele olhava o seu próprio reflexo e ele via se ele estava sujo ou se ele estava limpo. E se ele estivesse sujo, ele começava a se lavar na pia para oferecer o sacrifício. Oh glória a Jesus, oh glória a Jesus. Aí vem Paulo no textuário da Santa Ceia e diz: examine-se o homem a si mesmo. Sabe o que Deus está dizendo? Ei, vem para a pia do espelho olhar o teu reflexo, olhe para si mesmo, veja se as suas vestes estão sujas e vem se lavar no meu sangue lavachai. Oh glória, deixa eu correr. A Bíblia diz então que depois de se lavar, Davi ele vai se ungir com óleo. Óleo da unção é símbolo da presença, é símbolo do poder, é símbolo do Espírito Santo. Aleluia. Davi, para reinar, ele recebeu 3 unções. Quantas unções? Chega Samuel na casa de Jessé. Passam todos os filhos dele e ele pergunta: cadê o menor? Não tem ninguém, acabou. É o menor, está lá no campo. Davi ele vem e é ungido pela primeira vez. Depois que ele é ungido, ele vai para onde? Mas espera aí, agora ele foi ungido rei, agora ele foi o escolhido de Deus. Não era para ele no campo, não. Aleluia. Porque existe um período de aprendizado. Foi ungido, foi. Volta para o pasto, porque eu ainda vou trabalhar na sua vida. Foi ungido rei, foi. Aguenta mais um pouquinho no pasto. Ainda vai cuidar muito de ovelha. Ainda vai ter que ser garoto de recado dos seus irmãos mais velhos. Ainda vai ter que ser marmiteiro e levar queijo para os seus irmãos na guerra. Mas em meio a tudo isso, Deus vai te fazer matar leão, Deus vai te fazer matar urso, Deus vai te fazer vencer gigante. Ele manda rabachai. A Bíblia diz então que os anos se passam, Davi cresce e se torna um homem de guerra. Oh glória, agora ele está na cidade de Hebrom e a sua tribo, a tribo de Judá, reconhece ele como um novo rei de Israel. E a Bíblia diz que ele é ungido pela tribo de Judá e reina 7 anos em Hebrom, segundo a unção.